Tá tão bonita. Nossa, amiga, eu tô de pós-plantão, mano. Tadinho também, tá mó gracioso, coradinho. Ai, que colo delicioso. Tá. Olá, ouvintes do Bizarrismos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol. Esse tudo bem com vocês foi mais uma afirmação do que uma pergunta, né? Tudo bem com vocês, estou afirmando, vocês estão ótimos, ok? Aqui quem fala é a Carol. Mas eu voltei com um episódio que vai valer por 2, prometo. Tá com um roteiro muito bom, diga-se de passagem. Tenho convidados muito importantes, né? VIPs aqui. Então, assim, saibam, né, aquele negócio de sempre. Acompanhem nossas lives na Twitch e também apoiem a gente no Catarse ou pela Orelo. Mais informações aqui na descrição. Sem mais delongas, eu já vou chamar a minha primeira convidada. Ai, que delícia! Quem é você que tá aqui? Oi, gente, eu sou a doutora Giovana Zulietti, sou ginecologista obstetra e eu voltei pra esse novo episódio. Como vocês estão? Estamos bem, gente! É verdade, é uma pergunta retórica, né? Eu sempre respondo. Gente, como vocês já leram, né, aqui antes de eu apresentar meu próximo convidado, vocês leram no título aí do episódio, hoje a gente vai falar de trampos bizarros novamente. A gente vai falar só de coisas bizarras da área da saúde. Por isso que eu trouxe aqui uma ginecologista obstetra e trouxe também outro médico. Quem é você, outro médico? Quem é você, fala? Kader, irmão da Carol, esse é o maior título que eu tenho na minha vida. Você tá mal de título. Meu Deus. O médico há uns bons 6 meses já, e deu pra ver que é uma área bem interessante. Dá pra ter bastante história mesmo. E hoje, já adianto os meus convidados, né? A gente tem história de enfermeiros, a gente tem de médico, a gente tem de dentista. Então, assim, a gente conseguiu fazer um episódio maravilhoso, só história boa, só com histórias de trampos da área da saúde. E aí, já adiantando pra vocês, convidados, se vocês acham que não, tem de tudo aqui, tá? Tem mico, tem assombração aqui no meio, tem coisas esquisitas. E é isso que a gente gosta, né? Então vocês vão se preparando. Eu gosto que o roteiro é surpresa pra vocês, porque aí vocês não sabem do que é a história que vocês vão ler. Tá bom. Mas eu vou ler pra vocês a primeira história, então. Que foi? O que vocês estão rindo? Eu tô lendo o título e, pelo amor de Deus, os meus títulos. Giovana, prepare-se. Vem aí histórias pra você ler. Bora, vamos lá então. Eu vou começar com a primeira história, que se chama Esparramado. Foi uma história enviada por uma dentista. Quando eu estava na época de estágio na faculdade, eu tinha uma dupla para atendimento de pacientes. O estágio era toda sexta-feira e nós alternávamos as funções a cada semana. Então, em uma semana eu auxiliava a minha dupla, que eu vou chamar aqui de Lúcia, e na outra, ela que me auxiliava, era um troca-troca de funções, né? E eu performava a cirurgia ou o procedimento no paciente. E geralmente quem estava auxiliando, né, conseguia prestar um pouco mais de atenção ali ao que está acontecendo ao redor, ali na sala. E quem estava realizando o procedimento ficava totalmente focado na boca do paciente. Kader, por que você está vermelho de rir? Esparramado, velho. Nada, mano. Esparramado. Esse foi o único título que eu consegui. Mas, beleza. Basicamente, a gente entende que eram duas estudantes de dentista ali, de odontologia. Desculpa os termos, eu sou péssimo. E uma devia ficar com aquele canudo na sua boca e a outra ficava enfiando lá um negócio no seu dente. Aí tá. Numa dessas sextas-feiras, era a vez dela, né, da Lúcia, realizar os procedimentos e eu estava como auxiliar. O paciente era um homem de aproximadamente 55 a 60 anos e o procedimento era um pouco demorado. Hoje já não lembro exatamente qual era, afinal isso já faz em torno de 20 anos. A minha idade, que coisa. Ao longo do procedimento, eu notei que o paciente estava começando a descer na cadeira. Então eu fiquei prestando atenção, né, para que ele não ficasse muito abaixo do ideal, para que ele não acabasse se machucando. E o problema foi, cada vez que eu olhava, ele estava mais para baixo. Porém, a boca dele permanecia no mesmo lugar. Gente, como essa pessoa conseguiu fazer isso? O cara tava esparramado.
Quando eu olhei melhor, eu notei que apenas uma das pernas dele estava muito abaixo, enquanto a outra permanecia na posição original de quando ele se sentou para começarmos o procedimento. Então o cara tava tortaço, uma perna lá embaixo, uma no lugar normal. Eu tentei alertar a Lúcia, né, de que algo estava estranho, mas ela não olhava para mim quando eu chamava. Ela apenas respondia sem olhar para mim, o que é normal durante o procedimento, né, que exige muito foco ali na boca do paciente. E essa perna continuava descendo. E eu acabei chamando a atenção dela, né, com um pouco mais de ênfase, né, tipo, Lúcia, porra! até que ela olhou pra mim e eu apenas apontei com a cabeça na direção da perna dele. O susto dela foi tão grande que ela deu um grito e parou o procedimento. Ele estava com uma das pernas muito abaixo do comum e a outra seguia intacta. E nisso, ele perguntou o que tinha acontecido. E ela perguntou pra ele o que tinha acontecido com ele, com a perna dele. Então ele calmamente olhou pra perna e respondeu: eu tenho uma perna mecânica, acho que desencaixou. Sabe, cara? Ela ainda estava assustada e disse: E você não avisa? e, gente, eu amei a resposta dele. Ele virou e falou, ele riu e respondeu: ué, procedimento é no dente? Eu não achei que importava. Lógico que não importava, coitado. E depois, ele apenas colocou a perna de volta no lugar. Acabamos nos acalmando depois, mas foi uma situação muito bizarra. Eu nunca esquecemos da cena dele com uma perna parecendo que tinha 2 metros de altura e a outra na altura regular dele. Mesmo passando tanto tempo, sempre damos risada do susto que tomamos nesse início de carreira. O fato de elas terem levado um puta de um susto e não estarem preparadas pra lidar com o paciente nessa situação. E eu fico imaginando também, porque deve ser muito esquisito. Você nunca viu um negócio desse acontecer e a pessoa tá lá. E o paciente, tipo, não, é só minha perna mecânica. Que coisa, né? Cara, coisa, né? Eu acho isso engraçado, porque geralmente, isso em todas as profissões, acho que quando a gente vai fazer alguma coisa, a pessoa pensa assim, eu tô indo no ginecologista, eu não preciso avisar que eu tenho uma perna mecânica, mas às vezes a gente precisa saber pra algumas coisas, pra alguns procedimentos, pra pedir exame, a pessoa, ela esquece geralmente de avisar as outras comorbidades, assim, geralmente. Nesse caso, talvez não importasse mesmo. Mas assim, é uma situação muito inusitada. Eu vou pedir pra Giovana contar pra gente as próximas histórias. Vamos lá. A próxima história é Aventuras de Enfermeira. Eu sou enfermeira e trabalhei no hospital municipal da minha cidade por 5 anos. Trabalhei em outros hospitais e tenho várias histórias, mas tem 2 que me marcaram para sempre. A primeira, trabalhei em uma UTI neonatal e lá tinha uma sala de isolamento que era uma parte com paredes de vidro para os profissionais ficarem fora de olho nos bebês. Teve um dia que uma bebê muito grave ali e a mãe dela estava sempre muito presente. A mãe dela era uma moça muito bonita de cabelo cacheado comprido. Guardem essa informação. Toda vez que realizávamos procedimentos invasivos no bebê, alguns pais preferem sair e não participar. Porém, a mãe dessa bebê participava de tudo. Teve um dia em que eu estava pegando uma veia na neném dela, junto com outra enfermeira, em um domingo chuvoso. Era final de tarde e estava meio escura a UTI. Normalmente apagamos as luzes para fazer a hora do soninho dos bebês. Eu e a minha colega víamos a mãe da neném lá fora e achamos estranho porque ela não entrou no isolamento para acompanhar. Até questionei minha colega, por que a mãe da bebê não entrou? Ela sabe que ela pode entrar. Continuamos fazendo o procedimento e olhávamos para onde a mãe estava e ela estava lá parada com os cabelos cacheados. Porém, estava escuro e não dava para ver o rosto. Eu não terminei. Gente, toda vez que a Carol manda pra gente o roteiro, ela manda na hora pra ser surpresa. Então, assim, será que ela tem uma irmã gêmea? Pode Quem ser. será que é a moça do cabelo cacheado? Será que é, tipo, sei lá, mãe dela é parecida e o cabelo é cacheado também? Não, eu gostei muito dessa ênfase que ela tá dando no cabelo cacheado. Ela estava lá num canto, parada, com seus cabelos cacheados. Tá. Beleza. Enfim,
Terminamos o procedimento e minha colega foi avisar a mãe que ela podia entrar no isolamento. Passando 2 minutos, minha colega vem com o rosto branco e com cara de espanto. Perguntei o que foi e ela disse: a mãe do bebê não estava lá. E eu disse que era impossível, porque ela estava vendo ela ali. Nesse momento, eu apontei novamente para a região onde ela estaria e ela realmente estava lá. Decidi eu então avisar que ela poderia entrar no isolamento. Chegando lá, não tinha ninguém. Fiquei intrigada, liguei na recepção perguntando se a mãe da bebê tinha dado entrada no hospital. A recepção informou que não. Amiga, tá no lugar errado essa história, amiga. Esse daqui é assombração bizarra, não é trampo. Eu falei que vinha coisa aí. Você não me falou que a gente ia ler história de terror. Eu não acendi minhas velas. Agora vão ficar me perseguindo aqui. Você precisa mesmo, amiga. Lembra, quem não sabe por quê, vai assistir, ouvir o Dates Bizarros 2 pra saber por que ela precisa dessas velas de proteção. Caralho, velho. Mano, sério. Essas coisas de hospital, mano. Todo hospital tem, sabe, uma coisa lá. E uma a mãe lenda. da menina não compareceu naquele dia do hospital. Quem era o fucking vulto que tava olhando o bebê? Não era um vulto. Esse é o problema. Mano. A pessoa estava parada com seus cabelos cacheados, olhando pra elas. E a menina, pra mim, gente, o que mais me deu arrepios na alma nessa história é que a menina virou e falou assim, quando a outra voltou e falou assim, a mãe não tá aqui. Ela virou e falou assim, não, ela tá ali. E ela viu a mãe lá, elas viram. Então, o negócio é que ela não tava sozinha, entendeu? E ela, tipo assim, tava fazendo procedimento e viu a mãe e falou, tipo, vi e tal. Daí você fica pensando, putz, é um negócio da minha cabeça. A outra menina tava com ela e as duas viram. Sim. É igual aquela história lá do papai e da mamãe, Carol, que eles estavam indo buscar a gente no Rio de Janeiro, aí eles viram um vulto na estrada, tipo, meu pai tava dirigindo, era de madrugada, assim, eram umas 3 da manhã. Aí ele não falou nada, né? E minha mãe também não falou nada. Aí passou um tempo e ele, você viu? Ela, eu vi. Era tipo uma figura, tinha uma capa preta, ela não andava, tipo, é como se ela estivesse em cima de um patins, porque ela não fazia movimento de patins pra baixo da passada, sabe? Ela só, tipo, deslizava. Nossa, assim, olha, tipo, essa história. meu Deus, velho. Não foi pra isso que eu me inscrevi nesse podcast hoje. Não era para ter assombrações bizarras. Eu vou me retirar desse podcast. Você assinou um contrato. Isso não tá no meu contrato. E assim, mas se for pensar, a mãe não faleceu, não aconteceu nada com a mãe. Só que em espírito, eu acho que, sei lá, ela tava ali, né? Ou algum parente dela tava ali. Com cabelos cacheados. Ela analisou a presença dela. Mas, gente, eu vejo muita coisa por aí de história de hospital. Ai, tem várias. Vou dar um adendo, assim. O hospital que eu fiz residência, ele é um braço da Santa Casa aqui de São Paulo. Ele chama São Luís Gonzaga e ele é um hospital muito antigo. Então, as instalações dele são antigas. Ele tem quase uma floresta dentro dele. Pra vocês terem noção, às vezes a gente tá na enfermaria e aparecem uns micos. Realmente, o macaquinho ali na enfermaria. Eu tenho vários vídeos dos macaquinhos, tipo, indo visitar a gente lá, porque é muito grande. Tipo, eu, no plantão noturno, não saía do meu setor. Ninguém ia me fazer sair do meu setor e andar no hospital. Não vou andar no hospital, eu vou ficar no meu setor ali, boazinha, Sério? tentar fazer o meu trabalho. Pra você buscar comida, você tem que atravessar um corredor que ele é um breu, assim, ele é um breu de, tipo, metros. E só tem você, geralmente, você consegue escutar os seus passos. Eu fui buscar comida uma vez, depois disso eu levei marmita todos os outros plantões. Nunca mais eu fui buscar comida. Cara, dá muito medo dessas coisas, velho. Eu não acredito, mas dá medo, velho. Prefiro não apostar, eu prefiro manter na minha área e não ficar circulando no hospital. Não é aconselhável, gente. Bom, vou dar a segunda história, né, da enfermeira. Ela falou que lá nessa UTI neonatal tem vários berços simples e eles têm um mini balancinho que pode balançar os nenéns. E a gente costuma falar que na UTI neonatal existe a mão que balança o berço, pois várias vezes os berços se balançam sozinhos sem o bebê estar mexendo. Daí, acho que ela
provavelmente é do sul, porque tem uma expressão aqui, presenciei várias vezes. E não acreditava até realmente ver que não faz sentido. A força do bebê no berço não é capaz de se balançar sozinho. Ok, você avisa esse hospital, eu não vou até ele, tá? Que eu nunca mais, eu não vou dar plantão nesse hospital aí. Você já me avisa de antecedência. A amiga que mandou essa história, você, por favor, manda aí pra gente o nome do seu hospital pra eu não dar plantão nele. Muito obrigada. Tá louco, né, velho? Se o bebê mexe sozinho. Se eu passar no Natal e o bebê estiver balançando sozinho, amado, foi embora. Plantão encerrado. Eu não quero saber. Me processem. Eu não volto aqui. E ela falou que tem outras histórias, garota. Manda agora pra gente. Eu vou ficar chamando a Giovana aqui de surpresa pra ela ler histórias bizarras. Travou aí? Você travou, amiga. Eu tô travando ou só Não, vocês? a Carol travou pra mim. Velho. Galera, nós tivemos uma interferência aí do além. Como vocês puderam perceber, nossa gravação parou, porque a mão que balança os bebês veio desconectar o áudio da Carol. A mão que balança o Wi-Fi. Podemos continuar agora. Não fui contratada pra isso, tá, galera? Não assinei esse contrato. Vocês estão escutando? Por favor, não me desconectem. 11 da manhã é o momento mais sombrio do meu dia. Obrigado, Carol. Não, ó, prometo que foi a última, ó, seja lá o que tiver aí me fazendo de ocorrência. Foi a última vez, gente, que deu problema, calma. Por quê? Porque as outras são todas histórias de boa. Ah, não, se bem que não. Pera aí. Cadê? Conta aí logo. Então, a minha história foi enviada por uma mulher e o título é Senhor? Que passa? Fiz faculdade de odonto e eu queria muito sair da faculdade já com o máximo de experiência possível. Muito boa a sua técnica, é isso mesmo. Então eu vivia me intrometendo em todas as oportunidades possíveis. Por sorte eu tinha uma prima que já era formada e ela sempre fazia plantões aos finais de semana. Então ela conseguiu autorização para que eu acompanhasse os plantões de sábado. Eram mais vazios, etc. E eu poderia ficar lá vendo o dia a dia dela. A cidade era pequena e o lugar que fazia plantões tinha odonto. A cidade era pequena e o lugar que ela fazia plantões tinha odonto e hospital no mesmo prédio. E dividíamos o mesmo espaço para diversas coisas. Essas informações serão importantes mais pra frente. Estava eu um sábado acompanhando a minha prima nos atendimentos dela, até que ela me pediu para buscar alguns materiais na sala em que eles ficavam. Era um corredor bem longo. Tá se identificando, Giovana? Tô, não quero ir nesse hospital também. Também não vou. Não sei o que aconteceu lá, mas eu também não vou. Corredor bem longo, com várias salas de atendimento. No sábado elas ficavam vazias. Então eu cheguei na tal sala dos equipamentos e estava procurando os materiais. Até que vi que tinha um paciente cochilando na sala. Do nada, tá ligado? Deixa eu ir no almoxarifado. Aí tem um paciente lá. O paciente do leito 3 está tirando um cochilo junto aos adipalados. Na hora eu levei um susto, porque não esperava que tivesse alguém ali. Era um senhor de idade e a sala era super fria. O ar-condicionado de lá era atolado no talo e a sala sempre em gelo, já que alguns materiais não poderiam ficar em temperatura ambiente. Fiquei com muita pena do senhorzinho, já que ele estava deitado aí sem coberta alguma, só roupas do corpo. Cheguei perto dele para não assustá-lo e perguntei se ele gostaria de um cobertor. Nós tínhamos cobertores, já que dividíamos sala de materiais com o hospital. Ele não respondeu. Eu perguntei novamente, cutuquei o braço dele. E sem resposta. Ele permaneceu em sono profundo. Fiquei com medo de assustá-lo, então tomei a liberdade de cobri-lo. Peguei os materiais que precisava e saí da sala. Essa mina é muito gente boa. Tipo, ela vê um friozinho, ela já mexe a coberta já. O espírito do cuidado. Eu tô em choque, já imaginando o que vai ser esse senhor aí que ela cobriu. Não consigo comentar, tô esperando chegar ao final da história, pelo amor de Deus. Então, chegando na sala da minha prima, comentei sobre o tal senhor, e como era um absurdo deixar eles repousando numa sala daquele frio, sem oferecer um cobertor ou algo. Peraí, só um adendo. A sala tava fria, era uma sala de material. Eu pensei em talvez ser um necrotério, mas assim, não seria meio estranho os materiais estarem lá. Enfim.
Calma. Calma aí, peraí também. A gente não tá na mão que balança ali, pera. Cheguei na sala da minha prima, contei sobre a situação. Comentei que cobri o senhor, já que ele estava dormindo, então ela respondeu: Você o quê? E nessa hora eu pensei que tinha feito algo errado, já que, né, vai que não podia encostar na paciente. KKK. Então ela disse: esse senhor faleceu há algumas horas no hospital e deixaram ele na salinha gelada até Meu poderem Deus. tirar o corpo, mas achei que tinha te avisado. Eu fiquei semanas lembrando do fato de que eu tentei acordar um morto e ainda com um senhorzinho pra que não passasse frio. Hoje em dia dou risada da minha inocência. Mano, sério. Que pariu, velho. Ainda bem, ela fez odonto, né? Fiz. Ainda bem, porque Fez odonto. imagina você não identificar uma morte e cobrir o paciente. Sim. Uma parada, você não identificou a parada, você não acionou a equipe, você cobriu o paciente. Tipo, O cara tava lá, tipo, há horas, tá ligado? No friozinho. Mas eu confesso que eu não sei se faz tempo essa história, eu não vi se ela falou. Mas, galera, peraí, vamos ver, né? Esse hospital aí, quais são os procedimentos? Ah, morreu o cara, não tem onde deixar. Manda ele lá pro almoxarifado da odonto. não, sério, tem algumas coisas aí bizarras. É, lógico, a gente tá no bizarrismo, né? Não podia ser uma história normal. Mas, tipo assim, chocada. Eu achei que vinha uma puta análise da situação. Aí ela, cara, Não, chocada. a minha maior análise é, tipo assim, a pessoa, ela está morta, você não acionou nenhuma equipe, você não pensou em falar com a enfermagem, tipo assim, não pensou. Ela não viu, amiga. Ela não entendeu que tá. Em defesa Esse é o dela, problema, vai, vamos amiga. lá. Era um sábado. Que ela não entendeu, esse é o problema. Qual dos problemas é o problema aqui? Que eu tava esperando que o senhor nem existisse. Eu tava esperando que ela achasse que era um fantasma. Ela cobriu um fantasma, voltou e não tinha senhorzinho. Era isso que eu tava aqui já imaginando, entendeu? Sim. Porque eu fui alocada no Trampos Bizarros, mas na verdade eu tô em Assombrações Bizarras. Mas são trampos, amiga. São trampos Meu e são Deus. bizarros. Bom, mas vamos lá. Vamos para a próxima história. Eu prometo que não tem mais histórias envolvendo mortes, eu acho. Não tem. Toda pra mim. Bom, a nossa próxima história eu já consegui aqui me identificar com o título é A Luta do Parto. Uma vez, uma paciente que estava em trabalho de parto, com dilatação total e com muita dor. Só quem não é da área, tá, trabalho de parto é quando a gente tá gestante, tá? Precisa estar gestante. Isso é importante. Que bom, calma. Esse adendo. Tá. Tá tendo contração, então o útero tá ali contraindo muito tempo. A gente tem já alguns centímetros de dilatação. A gente geralmente começa a contar trabalho de parto a partir de 5, 6 centímetros, com 5 contrações pelo menos efetivas em minutos, ou contrações que estejam mudando o colo. Ai, que orgulho! Aqui nesse caso, já tava no finalzinho, já tinha dilatado tudo que precisava dilatar dessa paciente, porque dilatação total é isso, quando a gente consegue atingir os 10 centímetros. Uhum. Ai, que orgulho. E ela estava deitada muito perto da parede, então ela começou a esmurrar a parede como uma forma de compensar a dor que estava sentindo. Quando vocês forem acompanhar uma paciente em trabalho de parto, dica aqui importante: cuidado com seus dedos, não dê a mão para paciente, você pode acabar quebrando o dedo também, tá? Vamos lembrar dessa dica aí. Eu pedi para ela parar algumas vezes para evitar que ela se machucasse, mas ela acabava voltando a esmurrar a parede quando a dor aumentava. Foi bem intenso até que o bebê nasceu. Com a criança já no colo dela, ela se transformou. Ela estava super calma, um amor, cuidando do seu bebezinho, e eu estava lá cuidando dela, fazendo os protocolos pós-parto. Eis que ela me chama e diz: doutora,
você pode dar uma olhada na minha mão? Eu tô com um pouco de dor no dedo. Lá vem. Ai, caralho. Um pouco, né? Pois vamos ver aqui que depois da dor do parto, ela mudou o parâmetro dela do que é um pouco de dor. Quando eu olhei pra ela, o dedo dela estava dando certo. Ela o bebê. Ops. Fui chamar o ortopedista, contei toda a história e ele perguntou: bom, o bebê já nasceu, certo? Daí eu disse que sim. Então ela respondeu: ótimos, podemos trazer ela pro raio-x então. Super tranquila, como se fosse só mais um caso. A paciente saiu do hospital com o bebê e uma tala na mão. Meu Deus, no hospital. Galera, trabalho de parto é super tranquilo, quase não tem dor, como vocês podem ver aqui. Tá, dedo no local. Literalmente, a mulher preferiu quebrar o dedo tava virado dando seta. E ela falou um pouco de dor. Do seta é foda, velho. Pô, sério. Então, as dicas que a gente tira Nossa. disso aí é, por favor, não dê a mão para paciente de trabalho de parto, você pode perder a sua. E existe analgesia de parto. Fiquem tranquilos, galera. Você pode ter o seu parto normal, mas realmente é bem intenso. Parto é uma experiência muito intensa para quem tá de fora, para quem tá de dentro. É isso aí. Vou dar a continuação aqui na próxima história. O pequeno engano. O pessoal do hospital me contou uma história clássica de lá. Sempre lembram disso e dão risada dessa bizarrice até que ponto ela chegou. Uma vez, a ambulância chegou e começaram a alertar que se tratava de uma grávida. O tempo todo ficavam repetindo: é a grávida, leva a grávida. Então a equipe da obstetrícia correu, todo mundo mobilizado e pronto para agir. Eis que a paciente chega e todos se olham sem entender, pois se tratava de uma senhorinha de idade bem avançada e seria extremamente improvável que ela estivesse grávida. Quando foram chegar novamente, não se tratava de uma paciente grávida, e sim de uma paciente grave. Na hora da correria, escutaram errado e ela acabou sendo encaminhada para a equipe errada. E foi assim que a equipe da obstetrícia acabou tocando uma parada cardíaca. Tá vendo a importância de saber o mínimo ali? Imagina, chega lá, você tá falando, vou trazer um bebê, vamos fazer o bebê, o trabalho de parto. Aí chega uma pessoa, não, na verdade vamos fazer sei lá, o que vocês falam, massagem cardíaca, sei lá, não sei termo. Bom, ainda bem que conseguiram fazer a resposta, né, pra situação dela. Não, ainda bem que alguém lembrou que é médico, Não, né? galera, que não é vocês só têm que estar obstetra. As pessoas lembraram que elas realmente fizeram medicina. Daí deu certo. Bom, ótimo. E agora o Cadinho tem uma história pra gente. Conta pra A gente. gente recebeu essa história aqui, ela não é um trampo, né, mas ela envolve muito, assim, a área da saúde, do que a gente vê aqui. O título da história é Quem é ela? Era 2021, pandemia, Brasil. Tudo estava em EAD, então ninguém mais se via direito. Não tinha mais as festas, nem tinha como conhecer os calouros, os transferidos e por assim vai. Até que todo mundo começou a ser adicionado por uma menina. Daqui pra frente se chamará Val. Val estava adicionando todo mundo sem nenhum critério. É do começo da faculdade? Toma. É do fim da faculdade? Toma. Trabalha na faculdade? Toma. Todo mundo estava sendo adicionado. Era uma máquina de adicionar pessoas. Sim, ela é stalker das pessoas. Ela é o Yu. É o Yu. É o Yu. Provavelmente era uma faculdade de medicina, né? Porque eles mandaram aqui. Então, bom, foi assim por uns dias. Aí ela começou a puxar papo com mais pessoas, etc. Chegou uma hora que ela puxou papo com tanta gente que essas pessoas eventualmente se conheciam. E começaram entre si. Uma mina chamada Val te adicionou? De onde ela é? Meu Deus. Ela entrou na nossa facu? Cara, sério, quem é ela? É aquele clássico que você manda o printzinho pros seus amigos, tipo assim, você conhece essa menina? Ela te segue aqui também. Você... Aleatório. Mas, gente, só um adendo aqui, tá? O meu pai, no Facebook, ele é assim. Tipo assim, eu fico preocupada com os baby boomers na internet. Mudou, inverteram os papéis. Antes eles se preocupavam com a gente, agora a gente se preocupa com eles. O meu pai é assim, fulana é minha DD. Aí ele olha lá, ela é amiga de ciclano e beltrano, vou adicionar. E a pessoa conversa. Só que aí você fica assim, meu, a
Aí você vai ver com o fulano Beltrano, eles não conhecem a garota, ou a pessoa, seja quem for. Aí você fica assim, cara, por que você aceitou essa pessoa? Você não sabe quem é. Então, assim, gente, se você, claro, né? Se vocês não são pessoas públicas, se você tem um perfil fechado, você só aceita quem você vai se relacionar. Se você não é famoso que nem a Carol, dona do Bizarrismos, daí tudo bem. Se o perfil é fechado e você só aceita quem você quer que esteja no seu convívio, o seu critério não tem que ser, é amigo de fulano. O seu critério tem que ser, eu sei quem é você, então acabou. Cuidado aí. Mas enfim. Dos seus mais velhinhos. E aí a conversa padrão da Val era falar que tinha transferido de um estado para o outro, mas eu falava de lá, mas quis trocar, porque não me dava bem com as pessoas, muita gente assim, muita gente assado, tô mais feliz aqui na Fatunal. Mas ela nem sabe se ela tá feliz, era pandemia. Tipo, what the fuck, né? Pois né? Ela tava tendo EAD. Quem tava mais feliz na pandemia? EAD você não vai conviver com as pessoas, você vai estar feliz. Você não vai conviver com as pessoas, você não gosta. São pontos de EAD vista. E felicidade não são passos da mesma merda, viu? É uma merda, velho. Amigo, eu passei o R1 na pandemia. Digo que não é fácil da felicidade também. Não foi bom. Você passou. O meu foi fichinha, meu quarto ano de faculdade foi fichinha perto do seu. Nossa. Gente, R1 é o primeiro ano de residência, tá? Desculpa, galera. É verdade. R1 é o primeiro ano de residência e é o ano que toda semana você se pergunta se você realmente quer fazer aquilo ou se você quer desistir. Daí você pode chorar em posição fetal algumas horas e voltar ao seu serviço. Lembrando que você tá morando no hospital e às vezes o Google localiza o hospital como sua casa e não a sua casa como sua casa. Eu acho que eu estou em R1 há um tempo. Mas conta, e aí? Quem é ela? Eu quero saber quem é ela. A menina tava adicionando todo mundo da faculdade, de um curso da área da saúde, falando, estamos na pandemia, né? Mas eu queria mudar, tô mais feliz aqui nessa nova faculdade. Beleza. Daí, e claro que a pergunta que ficava era, já que ninguém tá se vendo, será que alguém já viu ela? Tipo, Sherlock Holmes começaram a angariar fatos que conseguiam sobre ela. Usaram o Insta, já não tinha muita gente adicionada, tentaram descobrir o nome completo, não era tão fácil assim de se conseguir. Até que fizeram o básico e perguntaram, Val, de que turma você é? Não, os caras tentaram pegar até a declaração do imposto de renda da garota, mas não perguntaram pra ela qual que era a turma Quiseram dela. abordar o alvo, os caras da Polícia Civil na faculdade de saúde. Investigação EAD, mano. Aí, isso deixou uma busca muito menor, muito menos extensa, de tantas turmas e tantas pessoas, daria para fazer um pinpoint de onde encontrá-la. E foi assim. Até que ela falou, eu sou da turma X. E na hora foram caçar ela na turma X. Você conhece uma tal de Val transferida há pouco tempo que tá na turma X? Então não foi a surpresa. Ninguém conhecia a Val. Nem pessoalmente, nem sabia da existência dela. Não estava no zap da turma. Ninguém tinha montado o grupo de trabalho. Ninguém tinha visto ela numa aula online. Tan, tan, tan. Gente, Preocupante. o tan-tan-tan da Gi parece a Fórmula 1. Tan-tan-tan, tan-tan-tan. E o tan-tan-tan do Kader, e o meu é tan-tan-tan. Eu acho que talvez São perspectivas. talvez vocês sejam irmãos e as referências sejam as mesmas na infância. Talvez. Pode ser. Galera, falem aí pra gente. Qual é o tan-tan-tan de você? E aonde está a Val? Quem é Val? Quem é ela? Aí nesse grupo. E o relato de uma das investigadoras agora a seguir. Temos. Cara, narra bem assim que eu vou colocar um efeito sonoro aí. Um efeito de voz. Caramba! Então. Então, ela falava comigo desde abril, dizendo que ia transferir e tal. Aí ela dava a entender que estava tudo certo, que a mãe dela estava vendo os papéis para ela entrar. Tudo bem estranho. Aí se deu julho e eu mandei um negócio do site da facul para ela, falando que não ia ter transferência.
E ela ficou chocada e disse que ia para outra faculdade da cidade, então. Gente. Só que, mano, ela já tinha dito que estava na turma da faculdade, a turma X. Doente, velho. Doente. Como é que ela... Que é isso, mano? Sim. A menina... Gente, é um catfish. A menina inventou uma vida. E aí, quando viu que iam sacar, ela falou, ai, não, então eu vou pra outra faculdade. Cara, essa história me lembra uma história de uma amiga minha. Vou fazer um adendo rápido, posso? Sua amiga é a Val. A minha amiga não é a Val, mas a minha amiga tava também na pandemia, dando plantão Covid, e daí uma enfermeira chamou ela, assim, tipo, que ela já tava dando plantão lá fazia um tempo, na UTI, e falou assim, você conhece o médico fulano? Dela, tipo assim, não conheço, por quê? Da enfermeira falou, tipo, porque às vezes ele tem umas condutas meio estranhas, eu não sei, não é o padrão do hospital, não é o padrão dos protocolos. E daí passou um tempo, tal, descobriram que ele não era médico, e ele tava dando plantão na UTI, tipo, no Covid, mano. Meu Deus! Ele pegou, tipo, o nome e CRM de alguém no site do CREMESP, falsificou o certificado e fez um carimbo e ia lá dar plantão na UTI. Tipo assim. Caralho, que doente. Meu Deus! Gente, que perigo, que horror! Exatamente. E daí descobriram por causa disso, porque as condutas eram muito estranhas, tipo, não era o padrão de UTI, assim, e daí alguma hora alguém meio que deu uma questionada e foram atrás de, tipo, CPF, CRM, etc, pra ver se, tipo, o que tava batendo e realmente não tava batendo. E o Insta dele, tipo, altas fotos de jalequinho lá na UTI e tal, e ele não era médico. Gente, isso é muito... Ô, Giovana, peraí, minha filha. Você vai ter que ir atrás dessa história que a gente vai contar. Eu vou fazer um episódio só sobre essa história, igual a gente fez o do Jorge. Essa história é muito boa. Eu lembro que eu e a minha amiga, a gente discutiu assim 2 horas do telefone, tentando entender Amiga, o que é sério, tinha acontecido. Meu Deus. Por favor, a gente precisa contar essa história aqui no Bizarrismos. O povo está clamando, tem criança chorando, tem cachorro chorando e criança latindo aqui. Mas quem é a Val? A Val tá se fingindo. Voltamos. Pelo amor de Deus, quem é ela? A Val é filha desse cara ainda. Não, com certeza, mano. Mas continua, eles descobriram, eu quero saber quem é a Val. Aí foi ficando muito demais, sabe? E como toda história é grande, essa também era digna de uma cobertura em tempo real. Fizeram um grupo do Zap. Mano, olha isso, a galera é AD. Cobertura. Viraram investigadores. Fizeram um grupo pra falar da garota. Grupo do WhatsApp, velho. A Val me falou isso na primeira vez que nos falamos. Alguém recebeu a mesma coisa? Mano, falou a mesma coisa pra mim também e tal. E aí, feito o circo. Eis que alguém falou, cara, eu tenho um conhecido do centro acadêmico da suposta ex-faculdade dela. Vou perguntar se ela sabe da existência da Val. E aí, afinal, no centro acadêmico, você acaba sendo mais propenso a saber se alguém existe ou não na sua faculdade. Resposta, Val fulana? Nunca vi ninguém com esse nome por aqui. Meu Deus. A esse ponto da história, que já estava se desenrolando há um certo tempo, já sabiam até o nome completo da Valzinha. E aí colocava Val fulana da Silva, mais processo seletivo da faculdade e tal. Google, nada. Nem de lá pra cá, nem de cá pra lá. Nem na lista do suposto vestibular da primeira faculdade acharam ela. Cara, de uma vez por todas. Quem é ela? Um dos nossos agentes, que era mais próximo da Val. Nossos agentes foi ótimo. A CIA tá investigando a Val. As pessoas enlouqueceram, velho. Um dos nossos agentes, que era mais próximo da Val, acabou sendo convidado para um rolê em que ela ia. E nesse rolê iria ninguém mais que o namorado dela. Cara, a Val tava metralhando metade da facu com fake news e a outra com chaveco. E ainda namora. Neste mato tem cachorro. Caraca, a menina desenrolada, velho. Pro bem e pro mal desenrolada. Ela é muito... Ela manja do social mechanics ali pra ela, sabe? Quero saber o resto dessa história. Chegando no rolê, ele conheceu umas pessoas, inclusive a cunhada da Val. Nossa, a gente sentiu que havia informações importantes ali. Ele é um bom agente da CIA. Ele é Muito. um dos melhores. Ele iniciou o contato no maior estilo, comendo pelas beiradas. E qual não foi a surpresa dele? A cunhada da Val super mandando sinais de que também estava lá para obter informações.
Mentira. Então, provavelmente, a Val falou pro namorado que ela era médica. Certeza que tava fazendo faculdade e não era nada. Vamos ver. Cara, lembrei de outra história. Meu Deus, minha mente tem muitas histórias. Pera. Anota pra contar depois. Bora, Val. Saldo. A Val mentia pra todo mundo da família do namorado dela, dizendo que fazia faculdade lá. Usou todas as pessoas que conheceu como prova pra sustentar a mentira. Para não alongar a história, uma das nossas agentes confrontou ela. Disse que sabia o nome real dela, sabia que ela não estava matriculada fazendo a faculdade. Colocou a Val na parede. Essa gente é muito boa. E colocou a Val na parede. Ai. Calma. Lagartixa, Val. E qual não foi a nossa surpresa? Ela acompanhava no ambulatório da faculdade como paciente e conhecia boa parte da equipe por isso. E como Mentira. as pessoas foram falar pra ela, sei que é mentira, por que você fez isso? Ela apagou todas as fotos do Insta, começou a bloquear todo mundo, fez uma retratação com 5 pessoas que ela escolheu a dedo, dentre elas a própria mãe e 2 Meu agentes. Deus, a mãe, velho. A mãe. Ela E nem 2 foi a agentes. mãe. E 2 agentes nossos. No maior estilo formal, tava doidão, ela simplesmente sumiu depois de ter quase se infiltrado na faculdade. Não, chocada, de verdade. Chocada. A menina quase tirou o CRM. Porra é essa, mano? Que menina doente, velho. Gente, que é isso? A menina... Cara, Nossa, sério. mano, ela fazia tratamento, então, no ambulatório. Aham, velho. Aí ela tava sem ter o que fazer e falou, bom, acho que eu vou virar aluna desse curso. Vou dar o meu relato extra aqui. Tipo, quando eu tava na faculdade, não eram pessoas próximas, essa história eu fiquei sabendo. Um menino começou a namorar uma menina da odontologia, porque na nossa faculdade tinham todas as áreas da saúde. Quando, sei lá, a menina tava no primeiro, segundo do semestre. Daí, depois disso, eles viraram noivos, tal, tipo, começaram a morar juntos, não sei o quê. Daí que me contaram que a menina fez odonto, tipo, sei lá, 2 semestres, trancou a faculdade, falava pra ele que continuava fazendo, e tipo assim, só que ela mentiu isso por 4 anos, tipo, uma faculdade inteira, entendeu? Tipo, 4 anos mentindo pro moleque. Então, tipo, na hora que teoricamente foi se formar, que não existia formatura. E daí que, tipo, descobriu. E essa menina ia nos rolês da nossa faculdade, tipo, tava super participativa, tal, como se ela realmente fosse alguma coisa da ponto, e ela trancou a faculdade e mentia pro menino, falando que tava indo. Então, assim, imagina, tipo, a pessoa sai de mim e fala, tchau, tô indo na aula. E daí ela vai fazer o quê? Ela vai dar um rolê, ela fica sentada no banco, tipo, o que essa pessoa faz nesse meio tempo, sabe? Não dá 4 anos. Como que você sustenta uma mentira dessa por 4 anos? Eu não ia desconfiar. Meu primeiro instinto não é desconfiar, tá ligado? De uma coisa assim, então, tipo, ela falou que faz faculdade lá e tal, e é isso, sabe? Não vou ficar, será? Será que ela faz ainda? Você tá morando com a pessoa, tipo, ela entra e sai da faculdade com você, fala que vai pra aula e, tipo, não vai pra aula, sabe? Bizarro. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as histórias que a gente tinha pra hoje, só as maluquices da área da saúde. E temos mais histórias, tá, gente? Pra vocês saberem. Algumas eu coloquei em outros episódios, coloquei pra amigos, coloquei pra outros, porque tem muitas bizarrices por aí. Mais de uma pessoa já me pediu essa coisa de trazer histórias da área da saúde. Fico feliz que eu tenho amigos aí nessa área querendo saber histórias e compartilhar. Agradeço muito vocês dois. Eu sei que vocês, né, Catherine e Giovana, têm uma rotina, né, de médicos. Eu sei que é foda pegar um espaço pra estar aqui, né, um horário. Então, muito obrigada. Obrigada por vocês terem essa paciência de explicar os temas aqui pra mim e pros nossos lindos, queridos ouvintes. Se vocês, ouvintes, tiverem histórias, mandem pra gente, de qualquer um dos temas, tá? A gente tá gravando episódio de vários temas. E é isso. Vocês querem se despedir do pessoal, passar as redes sociais ou não passar as redes sociais? Querem me humilhar? Eu quero que a pessoa que da história do hospital do corredor me mande o endereço pra eu não ir dar plantão nele, e do bebê que balança, por favor, que daí eu não vou nesse hospital. Eu queria só esse detalhezinho aí, mas de fora... Ela não esqueceu, gente.
Mas fora isso, Carol, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra vir aqui conversar com você e com os nossos bizarristas. E, gente, se vocês quiserem me seguir, a minha rede social, como a Carol gosta que eu fale, é Doutora Giovana Zuliette, que é ZULIETTI. ETTI, eu adoro. E me sigam. Diga, Cadinho. Agradeço aí o convite de novo. E pode chamar sempre, a gente gosta de ler umas historinhas. @kader.osman. Eu vejo que as pessoas me adicionam às vezes, eu não sei quem são, então eu acabo não aceitando ninguém, mas pode adicionar. É a Val. É a Val. Várias Vals me adicionando lá, foda. Mas é isso. Ele quer ter uma vida misteriosa, contida. A irmã dele vai lá, cria um podcast, cria lives na Twitch e obriga ele a participar de tudo. É foda. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação. Obrigada a todo mundo que tá ouvindo. Um beijinho. Ah, pera aí, lembre-se. Qualquer coincidência é mero bizarrismo. Eu esqueci o meu bordão. Eu adoro quando você fala um beijinho e tchau, tchau. Eu adoro esse final. Um beijinho e tchau. Ó, a Manu acabou de falar. Manda um beijo pra mim. Manuela, pelo amor de Deus. Beijo, Manuela. Gostosa. Gostosa. Tá bom. Eu vou fechar o episódio então. Tá bom. Tchau. Ótima host. Tchau.